Bom, como eu tinha combinado com os senhores e senhoras, eu vou passar um vídeo explicando os principais pontos da apostila de número 8, que vai cair na prova, na P2 de vocês, se eu não me engano, né? No dia 14. E vou pegar aqui os slides que o professor Ricardo disponibilizou para não fugir muito do assunto. O livro que eu tenho como complemento, que eu utilizo, é o Direito Penal, parte geral, do Kleber Masson. Tem na biblioteca digital, é de fácil entendimento dele. Bom, teoria geral do crime, parte 1. Conceito de crime. O conceito de crime é o ponto de partida para a compreensão dos principais institutos do direito penal. No artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, é descrito como infração penal. Essa infração penal, podemos dizer que é um gênero que comporta duas espécies, a espécie crime e a espécie contravenção penal. A contravenção penal são crimes pequenos e o crime em si são crimes de ofensa os bens de maior valor, os bens jurídicos de maior valor da sociedade. Então sempre o crime é maior, a contravenção penal são, vamos dizer, crimes pequenos. A infração penal ou o crime pode ser conceituado levando em conta 3 aspectos: o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico. O conceito formal é aquilo que está disposto numa norma incriminadora, está rotulado na norma penal, está escrito na norma penal. O conceito material é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. É toda ação ou omissão humana que lesa ou expõe perigo de lesão bens jurídicos penalmente tutelados. E o conceito analítico, eu não sei se vocês tiveram ainda aula, funda-se nos elementos que compõem a estrutura do crime. São os elementos estruturais do crime, que é todo ato que for típico, antijurídico e culpável. O conceito de crime, ainda falando do conceito de crime, aqui é uma diferenciação entre crime e contravenção penal. Aí vai ter um quadrinho no próximo slide que é melhor compreender, que o professor disponibilizou, que separa, que exemplifica melhor a diferença entre o crime e a contravenção penal. Que tipo de pena privativa? No crime é reclusão, detenção ou multa. Na contravenção é apenas uma prisão simples ou multa. É prisão simples e multa ou prisão simples ou multa. No caso do crime é reclusão, detenção e multa ou reclusão ou detenção ou multa. As espécies de ação penal. No crime, a ação penal privada e a ação penal pública incondicionada e condicionada à representação. Já na contravenção penal, é ação penal pública incondicionada, não precisa de representação. Na punição da tentativa, no crime, pune-se a tentativa, existe a forma tentada. Já na contravenção penal, não pune a tentativa, não existe essa forma tentada na contravenção penal. Na regras de extraterritorialidade, não sei se vocês tiveram essa matéria de extraterritorialidade, é punir um crime no estrangeiro, vamos dizer assim. Basicamente assim. No crime, admite. Na contravenção penal, não pune. Então, na contravenção penal, só pequenos delitos cometidos dentro do território nacional. A competência para o julgamento, o crime, pode ser a justiça estadual ou a federal. Já na contravenção penal, por ser crimes de menor ofensividade, crimes pequenos, vamos dizer assim, é a justiça estadual.
O limite para o cumprimento da pena, o limite máximo da pena do crime é 40 anos, da contravenção apenas 5 anos. O cabimento de prisão preventiva e temporária. Não sei se vocês tiveram também essa matéria de prisão preventiva e temporária. São prisões que servem para poder ter um processo sem que seja atrapalhado pelos acusados. E no crime pode ter as hipóteses do artigo 312 e 313. Daí é bom dar uma olhada no Código de Processo Penal. E na contravenção penal não cabe prisão temporária. É só prisão simples ou multa, né? Então não tem por que caber uma prisão preventiva e temporária. Aqui o título do delito. O título do delito é o caput, é a descrição do crime, é a denominação jurídica do crime. O que o agente cometeu? Homicídio simples, furto, homicídio qualificado, lesão corporal seguida de morte. É sempre o caput da descrição do crime. Por exemplo, os exemplos que o professor usou. Artigo 121, caput do Código Penal, homicídio simples. Caput é matar alguém. E a pena, só por interesse, a pena é reclusão de 6 a 20 anos. No furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. No homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Se o homicídio é cometido, daí vai ter os incisos. Se eu não me engano, são 8 incisos, salvo engano. Que, dependendo do jeito que cometer o crime de homicídio, ele será qualificado, será aumentado, qualifica, aumenta. Daí tem o primeiro inciso, mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil e assim por diante. As qualificadoras, no caso. E o artigo 129, usado no exemplo aqui, parágrafo 3º do Código Penal, é lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Então, esses são exemplos do título do delito. Sempre vai estar em destaque, vamos dizer assim, nos artigos. Se você pegar o Código Penal, sempre vai estar em destaque. O tipo penal. O tipo penal ele deve ser compreendido sob 2 enfoques. O incriminador e o que permite, o permissivo. O incriminador é aquele tipo que incrimina determinada conduta. Nele temos a descrição de um comportamento que incrimina e leva a uma sanção, a uma pena, vamos dizer assim. É a descrição de uma conduta proibida, incrimina. O agente fez uma conduta que tem no Código Penal como incriminador. Ele usou o artigo 121 do Código Penal também, que é matar alguém. O agente matou alguém. É um tipo penal incriminador. E o tipo penal permissivo, embora é proibida aquela conduta, ela não é criminosa, ela não se torna criminosa. Por exemplo, é a legítima defesa. Eu não sei se vocês já tiveram aula dessas ligada ao artigo 25 do Código Penal. O tipo penal permissivo são aqueles que contêm a descrição legal das causas de exclusão da ilicitude, por exemplo. Matar em legítima defesa. O agente está dando paulada na vítima. A vítima, para se proteger dessa agressão, pega um pedaço de pau que está ali perto do seu corpo e revida essa agressão do agente. Então, ela agredindo esse agente é permitido, é uma legítima defesa para sua proteção. Então, é um tipo penal que permite uma conduta, embora proibida, o que se torna não criminosa.
O bem jurídico são os objetos legítimos de proteção das normas, o que a norma penal visa tutelar, visa proteger. São aqueles bens protegidos pelo ordenamento jurídico, ou seja, os que as normas visam proteger ou tutelar, que são a vida, dignidade, integridade física, honra, entre outros. Aqui, o exemplo que o professor Ricardo usou, no homicídio, visa proteger o bem jurídico vida humana. A difamação, injúria, calúnia, visa defender o bem jurídico honra. O furto visa proteger o bem jurídico patrimônio. Que os sujeitos do crime. O sujeito do crime é dividido sempre, todos, em sujeito ativo, que comete, que realiza o ato, e o sujeito passivo, que sofre, a vítima. O sujeito ativo, pessoa física capaz, que pratica a infração penal. Por que eu frisei esse capaz? Capazes são aquelas pessoas físicas capazes à prática do crime e aos efeitos da empreitada criminosa. Essas pessoas físicas capazes normalmente são os maiores de 18 anos e o que tem capacidade de entender a ilicitude do ato. Uma pessoa que tem problema de entendimento, ele não se torna capaz, ele é um incapaz. E os menores de 18 anos também no Brasil são considerados incapazes. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser um sujeito do polo ativo de um crime? Não. A pessoa jurídica não tem vontade própria e, portanto, não pode praticar conduta, salvo, como no direito tudo tem o salvo, exceção, né? Salvo em crimes ambientais, no qual a legislação coloca a pessoa jurídica, empresa, vamos por assim, né? Como no polo ativo. Empresas, vamos dizer assim, mais propriedades rurais, assim. E o sujeito passivo, o sujeito passivo é o titular do bem jurídico protegido pelo Código Penal, pela lei penal, que foi violado por uma conduta criminosa. É aquele que sofre as consequências da infração penal. É, em si, a vítima. E pessoa jurídica. Nesse caso, a pessoa jurídica pode ser vítima quando o bem jurídico que sofreu a ofensa é a honra daquela empresa. É onde um sujeito ativo começa a falar mal da empresa, que emprega trabalhadores análogo a escravo, que dá comida ruim para os empregados, então está ofendendo a honra dessa empresa. Então, nesse caso, a empresa jurídica pode estar como encontrada no polo passivo, no sujeito passivo. O morto também não é vítima, o morto não pode, mas sim os familiares daquele ente que se foi. O animal também não faz parte, mas o tutor, o dono dele sim. Objeto do crime. Objetos do crime é dividido em objeto material e objeto jurídico. Objeto do crime é o bem ou objeto contra o qual se dirige a conduta criminosa. Objeto material trata-se da pessoa ou coisa sobre o qual recai a conduta criminosa. Pode ser a vítima ou não, que pode ser uma coisa. Por exemplo, no caso de um furto, objeto material deste crime é uma coisa, é um relógio, é um boné, é uma roupa, é uma bolsa, ou até um automóvel também. Que no material está a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa.
aqui, A furta a carteira de B, objeto material, a carteira. A furtou o relógio de B, objeto material, o relógio. Já o objeto jurídico é o interesse tutelado pela norma do bem jurídico protegido. O objeto jurídico é praticamente o bem jurídico, como foi falado ali atrás. Isto é, o interesse ou valor protegido penalmente pela norma. Não há crime sem objeto jurídico. Crime de furto, o bem jurídico é o patrimônio, como no exemplo aqui. Esse do bem jurídico é bom dar uma olhada no item número 5, que eu falei anteriormente. Aqui tem uma tabelinha do objeto do crime. No homicídio, sujeito ativo, pessoa física capaz, com 18 anos. Com 18 anos é porque as pessoas são capazes maiores de 18 anos. No furto, mesma coisa, pessoa física capaz com 18 anos. No peculato, por se tratar de um crime próprio, ele vai estar no caput, que só pode ser cometido por funcionário público. Então, o sujeito ativo é exclusivamente o funcionário público. E no falso testemunho também, a exclusividade é apenas a testemunha. Não tem como falar de crime de falso testemunho com uma pessoa que não seja testemunha. Então, é só apenas cometido pela testemunha. O sujeito passivo constante ou mediato é sempre o Estado, pois a ele pertence o direito de exigir o cumprimento da legislação penal. O Estado serve para pôr em ordem a vida em sociedade. Então, todo sujeito passivo constante vai ser o Estado, em qualquer tipo de crime. E o eventual, vai ter mudança de acordo com cada crime. No homicídio, é o morto, é a pessoa morta. No furto, é a pessoa física ou jurídica do qual foi furtado o objeto, alguma coisa desta pessoa física ou jurídica. No peculato, como é cometido pelo funcionário público, no sujeito passivo eventual também é o Estado, porque o funcionário público trabalha no Estado e furtou alguma coisa do Estado. Ou, eventualmente, um particular lesado. Algum particular que deixou pode ser um documento, uma pasta, ou esqueceu uma bolsa dentro de um órgão público. O funcionário público foi e furtou essa bolsa do particular que deixou lá. Também será um sujeito passivo eventual. No falso testemunho, também o Estado, eventual particular lesado. Porque a testemunha está ali para elucidar um crime. Se ela usar do falso testemunho, ela vai prejudicar alguma das partes, que será um sujeito passivo neste caso. O objeto material, no homicídio, é a pessoa morta, o cadáver, o morto, o corpo sem vida no chão. O furto é a coisa subtraída, a coisa que o agente retirou da pessoa sem ela saber, sem escondidinho, vamos dizer assim. O peculato aqui o professor colocou dinheiro, valor ou qualquer bem móvel. O dinheiro é que o funcionário público pode desviar o dinheiro do órgão público para a conta dele particular, dele ou de outros também. E qualquer bem móvel é uma caneta que seja, um estojo que seja, desde objetos de pouco valor como de alto valor também. Vamos pôr uma mesa, quem sabe. E no falso testemunho não tem, porque é a palavra dita pela testemunha. O objeto jurídico, como falado anteriormente, é onde o Código Penal tutela, protege. No homicídio, o Código Penal protege a vida. No furto, o Código Penal protege o patrimônio. No peculato, o Código Penal protege a moralidade, a administração pública em si. Moralidade é um dos princípios mais conhecidos do direito administrativo, da administração pública, né? É o tal do LIMP, que futuramente vocês vão entender melhor. O falso testemunho é o prestígio da administração pública pela testemunha falsear
onde ela deveria ter o dever de usar a verdade para elucidar alguma questão criminal. Agora vamos começar a classificação dos crimes, né? Ele é extenso, é bastante coisinha, mas se a gente prestar bem atenção na palavra da classificação, dá para a gente ter uma base para ter um entendimento melhor. Que crime material, crime formal e crime de mera conduta. Os crimes materiais possuem conduta e o resultado naturalístico. Falou em material, tem que ter o resultado naturalístico, aquele material que você chega e olha, aquele resultado naturalístico, aquele negócio que você chega e vê. É um resultado que você não tem como você... É toda conduta que vai ocasionar algum resultado naturalístico. Qualquer resultado. Falando em resultado, que possui conduta e resultado, pensa já no crime material, de matéria, o resultado naturalístico, uma matéria ali. O resultado material do artigo 121 do Código Penal é o cadáver, é o corpo humano sem vida. Já no crime formal, é formalizado, vamos formalizar aqui, vamos estar escrito no papel, vamos dizer assim, crime formal, consumado independentemente de resultado naturalístico. No momento que o Código Penal descreveu alguma conduta criminadora, ele já entra como crime formal. Não precisa de um resultado naturalístico. Independe. Vamos frisar essa palavra. Independe de um resultado naturalístico. Pode ocorrer, como não pode ocorrer. Independe. E no caso, é apenas necessária a conduta incriminadora. O resultado pode ou não ocorrer. Exemplo do crime formal, o artigo 159 do Código Penal é extorsão mediante sequestro. Por exemplo, não há exigência de um resultado, mas pode ocorrer. Por exemplo, o sujeito ativo, o agente, pegou a vítima e a colocou dentro do carro para levá-la, né, posteriormente a um cárcere, a uma casa abandonada lá no longe de onde pegou. No momento em que ela tirou a vítima da liberdade, colocou dentro do carro e, vamos dizer que por acaso essa vítima, durante o trajeto de onde tirou a liberdade até o cárcere, até o quarto, até a casinha abandonada lá, uma distância longa, conseguiu escapar. Aí já está consumado, é um crime formal. A consumação independe do resultado. O que seria o resultado posteriormente? Seria o pedido de pecúnia, dinheiro, para poder libertar a vítima. Mas caso ela conseguiu escapar antes de chegar no cárcere, então não importa. Esse crime foi consumado. Então, o crime formal independe, não precisa ter o resultado. No momento que tirou a pessoa de liberdade, está consumado o crime formal. E o crime de mera conduta são aqueles em que há descrição de uma conduta, porém não é exigido e nem há descrição de um resultado naturalístico na lei. A mera conduta, a simples conduta, aquela conduta besta, vamos dizer assim, já é classificado como crime de mera conduta. Não descreve, não tem qualquer resultado. Um exemplo é o porte ilegal de arma de fogo. O simples fato deles portar arma de fogo dentro do carro já está cometido o crime. Não precisa de um resultado dele matar alguém, dele ameaçar alguém com essa arma, entendeu? Ele tendo esse porte, bom, crime consumado. É crime de mera conduta. Outro exemplo que eu coloquei no resumão é o crime de ato obsceno. No momento que realizou ato obsceno, crime de mera conduta. Também tem a violação do domicílio, se eu não me engano, esse artigo 150. No resumo eu coloquei errado.
crimes do artigo 150, creio eu que seja violação de domicílio, que ao violar a residência já estará caracterizado o crime. Não precisa de um resultado naturalístico igual a morte no homicídio ou a possibilidade de ter a extorsão mediante sequestro. No momento que ele violou, entrou na residência, violação de domicílio. Não importa se ele vai furtar a TV, vai pegar alguém, vai ameaçar alguém dentro da casa para pegar alguma coisa. Vou dar uma encerrada aqui, depois eu venho com outro vídeo, dando mais continuidade para não ficar um vídeo tão extenso.